Olá pessoal, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Seguindo aqui com a nossa série sobre manutenção corretiva, hoje a gente vai falar sobre os tipos de manutenção corretiva. Bom, primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que você precisa cadastrar tipos de manutenção. Né? Por quê? Porque isso rastreia, né, dentro da tua administração da manutenção, quais tipos de manutenção estão sendo executados. Isso vão gerar dados, né? E esses dados têm que ser convertidos em indicadores, né, para te tomar suas decisões. Por exemplo, estou tendo muita manutenção corretiva em tal equipamento, estou tendo muita manutenção corretiva emergencial em um determinado grupo de equipamento, ou num equipamento específico. Isso te diz alguma coisa. Por que é importante fazer o cadastro dos tipos de manutenção? De novo, para geração de dados, por que é importante a geração de dados, a compilação de dados e a gente ter alguns indicadores? Porque no dia a dia a gente não consegue enxergar isso. Então, as coisas estão acontecendo, está inserido dentro da rotina, e tu não consegue realmente, mentalmente, né, através da tua memória, saber quantas corretivas aconteceram, aonde aconteceram e de que tipo foram. Então, por isso que é importante você ter o cadastro dos tipos de manutenção. Quando acontecer uma manutenção desse tipo, isso ser registrado sempre em ordem de serviço, e alguém lançar isso dentro de um ERP, um CMMS, né, um programa de manutenção, ou até uma planilha, que nem eu fazia lá no começo da minha carreira como gestor de manutenção. Usava numa planilha, né, e controlava por ali. Isso me dava alguns indicadores e me auxiliava na tomada de decisão baseada em dados. São dados simples, mas são de grande valia para o gestor tomar decisões. Então vamos lá. Quando eu comecei, né, na gestão de manutenção, eu tinha só dois tipos de manutenção corretiva. Vou explicar para vocês. Eu tinha esse aqui. Espera aí que não estou sem minha caneta. Minha caneta não dá, né? Agora vai. Eu tinha esse tipo de manutenção aqui e tinha esse aqui. Eu não tinha PCM na época, né? Então, na minha cabeça, só existia duas coisas. Ou é uma manutenção corretiva que eu não programei, eu não pensei nela nem nada, né? Ela aconteceu por si mesmo, ela foi emergencial, ou é uma manutenção corretiva que eu consegui administrar. Aconteceu a falha, não parou o processo, eu consegui programar ela para fazer no outro turno, amanhã, daqui a 3 dias, então, de certa forma, ela estava sob meu controle. E a manutenção preventiva, não vou falar hoje, né, a gente está focado em corretivo, mas existia também. Então tá, eu trabalhava com esses dois critérios. A partir do momento que eu fui ganhando mais conhecimento, a gente foi implantando o PCM, a coisa foi ficando mais complexa, eu comecei a entender que esses dois tipos de manutenção não eram suficientes para representar o que estava acontecendo. E agora, prestem muita atenção para ficar claro para vocês. E aí eu comecei a entrar com outros conceitos. Então, eu entrei com o conceito de corretivo emergencial. Por quê? Por que tu não usa só um? Eu uso dois. Porque existia uma coisa que dentro da manutenção tem que ser evidenciada e é o pior caso. Que é aquela corretiva que acontece porque a máquina simplesmente quebrou. Então, corretiva de quebra. Ou ela entrou numa pane em tal estado que não tem o que fazer, tem que parar e consertar. Ela é emergencial. Então a corretiva emergencial, né, depois eu entrei com esse conceito aqui. Corretiva emergencial. Para quê? Para quê? Para evidenciar a pior coisa que pode acontecer na gestão da manutenção. Que é uma corretiva que nos traz muito estresse, né? Eu não consigo programar nada, não tem programação, eu tenho que quebrar a programação e entrar lá e consertar a máquina. Então esse é o pior tipo de manutenção para manutenção. É a corretiva emergencial. Legal. Tá, mas aí tu deixou de usar o conceito de manutenção corretiva, esse aqui que tu usava? Não, eu ainda uso. Só que qual é a manutenção corretiva hoje para mim? A corretiva é aquela que os turnos fazem por oportunidade. Então elas são feitas, na minha gestão, eu tenho turnos rodando 24 horas. Então, por exemplo, foi identificada uma falha pela operação ou pela própria manutenção. Essa falha
ela não representa, ela não é uma corretiva emergencial, pode esperar. Mas o pessoal conseguiu encaixar dentro do setup de máquina, dentro de uma troca de linha, dentro de uma parada de produção e fazer. Isso é ruim? É ruim. Mas não é tão ruim quanto uma corretiva emergencial. Então, percebam, vocês conseguem perceber que uma coisa não é igual a outra? Então, essas manutenções eu chamo de corretivo. Então, eu classifico de corretivo. Então, isso aqui nada mais é do que um sistema de classificação de manutenção corretiva. Legal? Legal. Então, a gente já tem dois tipos. Tá, ok. Qual é o terceiro tipo de manutenção que eu entrei? Corretiva programada. Bom, o que é uma corretiva programada para mim, Bruno? Praticamente, eu usando isso na gestão da manutenção. É aquela falha que foi identificada, né, por alguém da operação ou da manutenção, não a inspeção, eu vou explicar em outros vídeos, foi identificada por eles, e eles abriram uma solicitação de serviço, ou uma nota, né? Em algumas empresas se conhece por nota, eles abriram uma nota ou uma solicitação de serviço, esse serviço foi planejado e posteriormente programado. Isso, então, a corretiva programada, ela entrou, ela foi, vamos melhorar, ela foi uma falha que entrou, aqui é um ezinho, né? No processo de PCM. Então a falha foi identificada, entrou uma solicitação no PCM, o PCM, né, fez um processo de planejamento, fez um processo de programação, desceu para execução, né, a execução executou. Corretiva programada. Então, ela é reativa? É. Né? A falha aconteceu. Mas a correção dessa falha foi feita de forma programada. E isso aqui é uma coisa para a gestão de manutenção boa. Ela não é tão boa quanto uma preventiva, ela não é tão boa quanto uma preventiva condicional, mas ela é melhor que uma corretiva e é melhor que uma corretiva emergencial. Então, se eu estou fazendo manutenção, muita manutenção corretiva programada, isso é melhor do que eu estar fazendo muita manutenção corretiva emergencial, concorda? E é melhor do que eu estar fazendo muita manutenção corretiva. Né? Por quê? Porque isso aqui rodou, passou por um processo de planejamento, né? Passou por uma estratégia, né? Porque lá eu pensei assim, bom, eu vou ter um PCM, porque vai ter manutenções corretivas programadas, vai ter preventivas condicionais, vai ter preventivas de plano de manutenção, e o meu PCM vai ter que rodar isso, então eu vou conseguir comprar a peça no melhor preço, né? Talvez eu não use meu estoque, talvez sim, e etc. Então é uma coisa que estava mais administrada, não foi uma coisa que utilizou minha mão de obra sem eu ter pensado antes. Né? Então, a manutenção corretiva programada, de certa forma, ela é intelectualmente planejada, ela é intelectualmente pensada. A corretiva emergencial, não. E a corretiva é por oportunidade, eu não posso contar com isso. Eu não posso ter uma estratégia de manutenção que vai acontecendo por oportunidades ali dentro dos turnos, rodando dentro da produção. Eu não tenho controle sobre isso. Só que é importante fazer um parênteses aqui. Algumas pessoas chamam de manutenção oportuna, ou não sei o que. Não existe isso. Tá? O conceito de oportunidade de manutenção... parou uma linha, aí eu já aproveitei e fiz outra manutenção. Era uma oportunidade? Era, mas não existe manutenção por oportunidade. Né? É uma manutenção corretiva que tu fez por uma oportunidade, mas não necessariamente é uma corretiva ou de oportunidade. Não existe isso. A gente não pode misturar os conceitos. Né? Então, independente de quando tu fez, né, a manutenção, se ela foi emergencial, ela foi emergencial. Se ela não passou por um processo de PCM, mas também não foi emergencial, ocorreu durante o turno ali, entre uma troca, entre a manutenção e a operação, um acerto deles, que a gente tem que dar liberdade para eles fazerem isso. A gente não pode ser um gestor, um gerente, um coordenador que fica encaixando as pessoas dentro dos conceitos de manutenção, dentro de umas caixinhas quadradas, não é assim que funciona. Né? Os conceitos de manutenção eles servem para representar a realidade. Então, por isso que a gente usa eles dessa forma.
Então, o que ocorreu ali não passou por um processo de PCM, mas também não foi emergencial, tu vai tipificar como corretivo, né? Então, corretiva programada, deu tempo de planejar, né? Rodou um processo de PCM, foi uma falha que entrou, né, para o processo de PCM e saiu lá, né, uma corretiva programada, show de bola. Então, é isso. O que é corretiva planejada? Eu usei por um tempo e depois perdeu o sentido. Então, hoje eu não uso mais. Quando que eu criei esse tipo de manutenção? Bom, eu tenho a manutenção corretiva, né, que acontece por oportunidade no turno, mas tenho também uma manutenção que ela entrou para o processo de PCM e eu não programava os turnos na época. Então, o que eu programava? Eu tinha uma equipe de ADM que atendia as corretivas programadas, as preventivas condicionais e as manutenções preventivas. Execução, tá? Mas essa equipe, né, às vezes eu não conseguia programar algumas atividades para elas, para eles, né, para essas equipes. Então, às vezes eu tinha ociosidade no meu turno, mas eu não programava o turno. Por quê? Porque turno de manutenção, turno A, B, C, né, dependendo de como é a escala de trabalho, a gente chama turno da noite, turno do dia, turno da tarde, eles estão lá para atender os chamados corretivos, né, emergenciais, geralmente. E esses outros corretivos que eu falei que vão acontecendo durante o turno. Eles não estão lá para ser programados, mas como a gente deu uma evoluída na manutenção, eu comecei a encaixar ordens que estavam planejadas dentro do PCM, mas o PCM não tinha programado. Então eu comecei a chamar isso de manutenção planejada. Por quê? Corretiva planejada era aquelas que tinham passado pelo PCM, mas não tinham entrado num processo de programação do PCM e eu tinha jogado no turno. Então era só para mim ver quantas ordens planejadas o turno estava executando. Bom, depois de um tempo, esse conceito perdeu o sentido para mim e eu concentrei tudo em corretiva programada. Por quê? Eu passei a programar o turno. Então hoje a gente tem uma programação da equipe de ADM, mesmo eu tendo meu turno lá para atender as corretivas emergenciais, eu fiz um cálculo, né, de consumo de mão de obra e consegui perceber que existia uma ociosidade e percebendo essa ociosidade comecei a programar o turno, né, que são ordens que podem ser feitas durante a semana, não tem uma prioridade tão grande, e o turno vai lá, encaixa entre as corretivas emergenciais dele, cada encarregado tem sua programação, e eles vão cumprindo conforme dá. E aí aí eu mudei o conceito e usei só a corretiva programada. Então, hoje, atualmente, eu não uso mais esse conceito, mas eu gostei de trazer aqui, achei importante trazer aqui e explicar para vocês. Então, hoje eu uso só esse. Bom, e aí nós chegamos nesse aqui. Nesse aqui, ó. O que é isso? Corretivo de sinistro. O que eu me deparei várias vezes? O que a gente entende como gestor de manutenção? Toda manutenção corretiva é responsabilidade da manutenção, correto? Mas existe uma mistura aí. Às vezes a gente mistura responsabilidade com culpa. E na produção é mais ou menos assim. Quebrou a máquina, parou, é culpa da manutenção. Só que várias e várias vezes acontecia de dar um problema, só que esse problema foi causado pela própria operação. Ou foi causado por forças da natureza. Isso já aconteceu, né? Várias vezes. Então, a gente já teve um problema aí de a operação não seguir alguns protocolos e a máquina quebrar por ela não seguir esses protocolos, e isso ser uma coisa evidente. Só que quando eu coloco, entendam isso é uma classificação para facilitar também a análise de falha. Isso é muito importante entender. Eu vou tentar fazer um gráficozinho aqui para vocês, para ficar claro para vocês. Quando eu consigo tipificar no ato da falha, no ato da correção, que foi um problema causado pela operação, não uma falta de manutenção, eu já separo o joio do trigo. Porque senão isso entra como manutenção emergencial aqui, ó. E daqui a pouquinho o teu número de manutenção emergencial cresce, só que não por tua culpa, né? Mesmo que seja tua responsabilidade corrigir, não foi falta de preventiva, falta de inspeção que gerou isso. Foi um próprio erro da operação. Então a corretiva de sinistro eu criei justamente por isso. Né? Por quê? Para evidenciar erros operacionais.
né, admitidos, né, pela operação. Então, na gestão da nossa planta tem muito embuchamento. Ocorre embuchamento. Então, dependendo aí do local onde tu trabalha, esse embuchamento pode ocorrer por uma falha no equipamento ou por um erro operacional. Quando ocorre por uma falha de equipamento, corretiva emergencial. Quando ocorre por uma falha de operação, corretiva de sinistro. Porque eu preciso apropriar minha mão de obra e preciso evidenciar que aquela corretiva que está sendo feita, aquele HH, né, hora homem, ou hora humano, né, alguns falam hoje em dia, que foi gasto para corrigir aquele problema, ele teve como sua causa um erro operacional. E vocês vão se surpreender com quantas falhas ocorrem, né, no dia a dia dos turnos por erros operacionais. Muitas são evidentes, outras não são tão evidentes e não dá para rastrear, né? Então, forçar o equipamento, picos de resistência, até dá para evidenciar, mas eu não vou entrar nisso nesse vídeo. Mas só gostaria de explicar de onde eu tirei isso. Então, eu tenho hoje a corretiva de sinistro. E é um número muito grande. Então, vamos só fazer um detalhezinho aqui para mim mostrar para vocês como que isso fica em termos de indicador. Vou fazer um desenho aqui, não se preocupe com beleza. Bom, vamos lá. Vamos dizer que a gente teve 10 corretivas emergenciais no mês de junho, 5 corretivas, esse aqui não vamos usar esse conceito, tá? Nós tivemos 15 corretivas programadas e tivemos 5 corretivas de sinistro. Como isso vai aparecer em termos de indicador? Isso vai aparecer mais ou menos assim. Vamos botar aqui para ficar mais claro. A, B, C, D. Isso vai aparecer nos teus indicadores assim, se tu fazer um gráfico de barra, né? Vai aparecer corretiva emergencial 10. Opa, não. Deixa eu apagar aqui. Agora sim. Eita, nós. Isso aqui parece fácil, mas não é tão fácil assim. Então aqui 10 da emergencial, que é a A. Nós vamos ter 5 da corretiva, que é mais ou menos a metade. Da B aqui. Da corretiva programada nós vamos ter 15. É um pouquinho maior aqui. 15. Aqui 5. E da corretiva de sinistro nós vamos ter 5. Então aqui é a C e aqui é a B. Opa, e aqui é D. E aqui é 5. Se tu fizer um gráfico de barra, tu vai olhar isso aqui e tu vai analisar. Bom, quantas manutenções eu fiz que estavam sob o meu controle? 15. Né? Isso aqui, ó. Isso aqui, na realidade, seria uma corzinha verde. Consigo mudar a cor disso aqui, será? Consegui, ó. Ó, isso aqui é uma coisa boa, né? Foi feito manutenções que estavam sob o teu controle. Então, sob o teu controle, 15 manutenções, né? Que não estava sob teu controle, essas duas aqui, né? 10 emergencial e 5 corretiva, 15 também. Outros tipos de manutenção corretiva, que são as corretivas de sinistros causadas pela operação, 5, né? Isso aqui te coloca numa proporção 50% a 50%. Né? Isso aqui geralmente a gente não vê no cálculo, né? Ou aparece separado. Então, para que serve isso? Serve para te conseguir interpretar. Bom, estou fazendo mais manutenção emergencial, né? Eu estou mais fazendo manutenção corretiva emergencial, estou fazendo mais corretiva programada. Né? E aí, isso aqui é o primeiro passo para te começar a enxergar a máquina. Porque se tu explodir esse número, a gente não vai falar muito disso hoje, mas tu vai conseguir ver em quais máquinas foram essas 10 manutenções. Às vezes as 10 foram numa máquina só, às vezes foi 5 numa máquina, 5 noutra, às vezes foi uma manutenção em cada máquina, não sei. Mas aí a gente já começa a entrar numa análise de manutenção corretiva. Mas entenda, para mim ter a capacidade de fazer análise de manutenção corretiva, eu preciso ter os meus tipos de manutenção muito bem cadastrados, muito bem organizados. Legal? Bacana. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.